dos eixos do projeto Mais Telecentros é o eixo dispositivos móveis. O objetivo principal dessa área é pesquisar quais são as interfaces possíveis entre a área de inclusão digital e dispositivos móveis, como tablets e celulares. Todas as pesquisas de acesso à tecnologia que nós estudamos apontavam um dado muito interessante. O SMS ele está presente na vida de quase toda a população brasileira, sendo muitas vezes o único uso que uma pessoa faz no celular, por exemplo. Nesse sentido, pensar em inclusão digital e acesso à informação via SMS se apresenta como uma porta de entrada para a comunicação com uma parcela enorme da população brasileira que muito possivelmente ainda não foi apresentada a outras tecnologias. E é essa a nossa aposta enquanto um projeto que está discutindo novas formas de uso das tecnologias. Durante o projeto Mais Telecentros, a gente viu a possibilidade de aplicar a ferramenta desenvolvida na área de dispositivos móveis junto aos Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS. Isso porque os CRAS, assim como tantas outras políticas públicas, têm uma rede de profissionais e usuários muito ativa, onde esse tipo de tecnologia pode potencializar ações e aumentar as experiências bem-sucedidas. O CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e é responsável pela organização e ofertas de serviços de proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. A gente percebeu um cenário muito relevante de aplicação do SMS social dentro dos CRAS, uma vez que ele atua como um órgão que faz referenciamento de políticas públicas. Ele atua como uma rede para dentro das áreas do governo ligadas às áreas de assistência social. E para ampliar o seu impacto, ele precisa também fazer uma rede com a população, como meio de difundir e, sobretudo, operar a sua política de busca ativa e acompanhamento social. Então, o CRAS é um espaço de referenciamento e ele pode se fortalecer na medida em que ele se apoiar em ferramentas de comunicação que não estão pautadas apenas na comunicação de um para um. O SMS Social é um software livre que tem um funcionamento muito simples. Ele fica instalado num servidor e através de um navegador de internet, qualquer pessoa de qualquer lugar com um usuário e senha pode entrar no sistema e enviar SMS para grupos ou para pessoas individualmente. Então, quando a gente resolve fazer o SMS social, a gente opta por fazer um software livre. A gente entende que conhecimento é público, portanto as pessoas têm o direito de saber como é que isso funciona. Uma das coisas que a gente identifica bastante forte é a questão de como é que eu entro em contato com usuários. A gente mora num município que tem uma extensão grande, são poucos habitantes, não são muitos habitantes, né? Coatis tem poucos habitantes, mas a extensão de Coatis é muito grande e a gente sabe que quase toda a secretaria, né, todo município tem a dificuldade de carros, né, de ter carros à disponibilidade. Então a gente vivia essa dificuldade, quando a gente precisava contatar um usuário a gente tinha dificuldade. Não temos equipe suficiente para fazer toda a busca ativa que a gente precisa fazer. A dificuldade de acesso ao usuário era uma questão existente. A gente com certeza pensava, o usuário tem muito mais celular e tudo, mas acho que a gente nunca veio essa ideia, vamos criar um programa, alguma coisa, até porque a gente não tem esse recurso para ser feito. Em primeiro momento de terem ouvido a gente, feito perguntas para a gente sobre o dia a dia do CRAS, né, e o olhar que a gente tinha sobre aquilo. A gente tem buscado fazer um processo de desenvolvimento de tecnologia que traz quem é técnico, quem programa, para dentro do processo. A gente está procurando estar o mais envolvido possível com os CRAS para tentar traduzir isso que a gente vê para dentro do software. Estar o mais próximo para não separar a tecnologia de prática. Então a gente é acostumado o tempo inteiro de pegarem soluções prontas e empurrarem para a área social, né? Então quando a gente tem essa oportunidade das próprias pessoas de desenvolverem o software, tem um ganho muito grande nas possibilidades que ele permite. Isso não é trivial. Normalmente, se vocês se envolverem em projetos de tecnologia em outros lugares, os desenvolvedores quase nunca aparecem.
né? São pessoas que parecem que vivem numa mística lá na sua caixinha, né? Na sua nave espacial programando. E a gente entende que programação, ela não é uma questão puramente técnica. Programação reflete política. Para a gente não entender que isso é um produto que a gente quer ofertar. Isso é um processo de comunicação que vira site, que vira SMS, que vira tecnologia. A gente passou um dia em Patis, um dia em Itaguaí, explicando como é que funciona a ferramenta e fazendo um primeiro plano de ação. O que tinha nesse plano de ação? Para quem que vocês acham que vale a pena enviar SMS? Quando vocês enviam esse SMS? E como é que a gente vê se isso teve impacto na realidade do CRAS? A equipe da UFSCar que capacitou a gente para estar utilizando, né, o computador, a internet, para estar enviando, né, os SMS, ensinou como acessar, como incluir o usuário, novo usuário, como alterar os números de telefone, né, caso fosse necessário, e como fazer os envios. Sempre conversando com a gente para saber como é que estava esse andamento, se isso estava sendo realmente bom, se tinha que mudar alguma coisa, se tinha que fazer alguma alteração, se a gente estava tendo alguma dificuldade. A gente não tem uma receita de bolo. Tanto que quando a gente sentou com cada CRAS, a gente começou perguntando para eles: que grupos vocês têm aqui? Que grupos vocês se organizam? Como é que vocês estruturam os seus grupos? Porque a gente tem uma ideia de comunicação. Como isso vai ser apropriado no contexto de grupos, né, de atividades que o CRAS realiza, vai depender de cada CRAS. A gente sempre teve clareza que a ferramenta não ia ser utilizada da mesma maneira em todos os lugares. Então, durante todo o processo, a gente foi fazendo visitas, entrevistas com os trabalhadores do CRAS para ver os diferentes usos que eles estavam fazendo do SMS social. Tem envio individual e tem envio em grupo, tá? Ela disponibiliza as duas coisas dependendo da necessidade. Quando está falando a mensagem é bom porque às vezes você está esquecendo, aí no momento que vem a mensagem, você alerta você, você está pensando em fazer outra coisa e fala, não, tem que ir lá, manda uma mensagem que hoje eu tenho um CRAS lá, né? Eu acho que é bem importante. Que hoje acontecerá uma reunião do Bolsa Família, outra é reunião do grupo, felicidade, comemoração do Dia das Mães, pré-conferência. E a gente convida, né, todo mundo, né, para os eventos que vai acontecer. Isso, que vão acontecer, e a gente fala da importância da participação deles. Sim, foi bom mesmo essas mensagens, que a gente ficava atento nas coisas que a gente tinha que fazer, a programação a gente fazia, aqui não tem que fazer isso, isso, isso. Aí já tinha lá no celular avisando a gente. Teve dia que eu quase não vi, mas aí na hora que eu olhei no celular, falei, nossa, eu tenho que ir lá no CRAS. Aí lembrava, vinha. Eles aparecem nos eventos, né? A gente reconheceu que o número de participantes aumentou um pouco depois do envio de SMS, porque eles receberem mensagens nossas de diversos assuntos faz com que eles se sintam mais à vontade com a gente, porque eles chegam lá e falam, vocês mandaram mensagem para mim, tá aqui no meu celular. Então isso aproximou eles da gente, sim, colocou eles com um pouco mais de liberdade com a gente, de intimidade. Eu acho que valorizou, né, cada um deles. Eles se sentiram mais importantes recebendo mensagens via celular do CRAS, né? Eu recebi mesmo, fiquei encantada. Poxa, o CRAS está lembrando de mim. Mas, olha, é muito válido. Até porque força pessoas como eu, que não é muito chegada a essas tecnologias, a gente tem que aprender o mínimo possível, né? E com as mensagens a gente tem que aprender a receber e aprender a enviar. Isso não está muito difícil. Fiquei muito contente também com essas mensagens. A gente parece assim, poxa, lembraram de mim, né? As primeiras eu fiquei curiosa, cheguei aqui e perguntei para a Rose. Foi muito bom. Fez com que mudasse totalmente a dinâmica de trabalho do CRAS, e aí fez com que a gente trabalhasse um pouco mais, mas também que visse resultados já quase que imediatos desde a sua implantação, e aí tem contribuído para o acesso do usuário ao serviço, tem sido uma experiência muito interessante também. A ferramenta foi boa para isso, na busca ativa mesmo, principalmente de quem não vai regularmente ao CRAS. O que a gente tem se dado conta
é que não dá para imaginar que o SMS vai ser uma estratégia que substitua as outras. O que a gente tem se dado conta é que o SMS é mais uma estratégia. Que teve um aumento muito significativo nos atendimentos depois que a gente começou a utilizar a ferramenta. Algumas turmas desse serviço socioassistencial que é de 19 a 29, tem o adulto que é de 29 em diante, assim, o quantitativo estava muito pequeno e voltaram a frequentar todos os integrantes. E aí é engraçado porque eles voltam só para agradecer que recebeu a mensagem. Eles vão lá só assim, obrigado, vocês me avisaram. É muito bacana. E o resultado, mas eles já são assim usuários regulares do CRAS. Então o retorno que a gente tem dos outros, que são só cadastrados, que a gente não tem um contato muito regular, foi isso, foi um aumento de atendimento assim, muito evidente. Eu acho que é uma iniciativa bastante promissora, né, e que a gente tem uma perspectiva junto à rede de pensar, né, essas estratégias e ampliar o acesso mesmo às famílias, né, porque às vezes é muito difícil em função de, não tenho carro para fazer a visita, para informar, mas de repente por meio de uma mensagem a gente consegue acionar os atores, né, que compõem, né, os usuários, e isso é bastante legal, bem interessante. O SMS social é uma ferramenta que está em construção e o que a gente tem vontade é que ela seja aplicada em outros contextos, sempre tendo como foco a tecnologia sendo meio, para fortalecer as pessoas e para estreitar os vínculos que já existem.